Olá, muito bom dia para você. Pode chegar, nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você também, Kleber Werneck. Muito bom dia, Daniela Paris. Muito bom dia para você que nos assiste. E a partir de agora você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Vamos então aos destaques do dia. Propaganda política já movimenta mais de R$1.300.000 na internet. De cada 10 professores, 6 se formaram à distância. Mais de 6.500 homens já morreram nas obras da Copa do Catar. De volta ao espaço, NASA anuncia lançamento de missão não tripulada à Lua em agosto. Tudo isso a partir de agora. A campanha eleitoral ainda nem começou oficialmente, mas a propaganda política já está bombando na internet. Só no Google, os anúncios desse tipo já movimentaram mais de R$1.300.000. O levantamento divulgado pelo próprio Google foi feito entre os dias 17 de novembro de 2021 e 17 de julho de 2022. Segundo a plataforma da empresa, partidos políticos, pessoas físicas e jurídicas investiram um total de R$1.385.000 em propaganda política neste período. Ao todo, foram 1.994 anúncios. O Google começou a exibir quanto ganha com anúncios políticos em fevereiro deste ano, após um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. A divulgação é feita por meio do relatório de transparência. São considerados anúncios políticos aqueles que fazem referência a um partido político, um funcionário público eleito ou candidato. O relatório leva em conta os anúncios contratados para aparecer na página de buscas, no YouTube, que pertence ao Google, e em uma rede de sites parceiros da empresa. A maior parte do dinheiro investido em propaganda política vai para anúncios em vídeo, que respondem por R$1.200.000. Os anunciantes têm 10 opções de alcance a contratar, de 1.000 a 10.000 exibições até mais de 10 milhões de pessoas. Quanto mais exibição, mais caro o anúncio. Os valores investidos têm crescido a cada mês. Em maio, atingiram o pico de R$391.000. E ainda falando de eleições, o centro-esquerdista Ciro Gomes foi o primeiro a lançar sua candidatura à presidência. O representante do PDT ainda não tem um candidato a vice-presidente. Ciro Gomes lançou sua candidatura ao Palácio do Planalto nesta quarta-feira em um evento na capital federal. Aos 64 anos, o ex-governador do Ceará, que vem de uma família com tradição na política do estado nordestino, se tornou o primeiro candidato oficial para o pleito de outubro. Até o momento, Ciro não tem um candidato a vice-presidente, nem o apoio de outros partidos políticos. Na última pesquisa Datafolha, em junho, ficou em terceiro lugar na intenção de voto, com 8%, uma tendência que vem se mantendo desde as primeiras projeções. Apesar de não chegar a 2 dígitos, os votos do candidato do PDT poderiam definir uma possível eleição em primeiro turno ou o resultado em um eventual segundo turno. E hoje está prevista a convenção do PT, que deve escolher Luiz Inácio Lula da Silva para concorrer à vaga no Planalto. E agora a gente fala sobre o caso do policial penal Jorge Guaranho, que matou a tiros o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná nesta quarta-feira por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum. A denúncia foi apresentada em coletiva de imprensa pelos promotores de justiça Tiago Lisboa e Luiz Marcelo Mafra Bernardes da Silva. Ao detalhar a denúncia, os promotores afirmaram não ter sido constatada a prática de crimes de ódio, discriminação ou contra o Estado Democrático de Direito. O MP afirmou ainda aguardar laudos a serem anexados ao processo, mas que avaliou que o material não é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Na denúncia são citadas informações prestadas pelo hospital onde Guaranho está internado. Segundo o boletim, o policial deixou a unidade de terapia intensiva e foi transferido para a enfermaria. Guaranho está estável, consciente, em reabilitação, mas continua sem previsão de alta hospitalar. Os promotores afirmaram que o policial será ouvido no processo. O crime aconteceu em 9 de julho em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde Marcelo Arruda foi baleado na própria festa de aniversário que tinha como tema o PT.
Ao ser atingido por Guaranho, o petista, que também estava armado, revidou e atingiu o policial. Arruda chegou a ser levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Olha, a gente muda de assunto agora e fala de educação. A cada 10 professores, 6 se formaram à distância. O estudo Todos pela Educação apontou que o número mais que dobrou em 10 anos. O levantamento considerou cursos de pedagogia e licenciatura voltados à formação inicial de professores. Entre 2010 e 2020, em média, 60% dos alunos que concluíram os cursos de formação inicial de pedagogia e licenciatura fizeram pela educação à distância. Esse foi o resultado do novo estudo do Todos pela Educação, que analisou dados do Censo da Educação Superior. O levantamento também apontou que houve um crescimento de universitários no segmento da educação, com cerca de 231 mil formandos em 2010 e 235 mil em 2020, o que representa um crescimento de 1,5% em 10 anos. Já a fatia de formandos que fizeram ensino presencial na rede pública e privada vem caindo desde 2015. O assunto agora é vacinação. O Instituto Butantan vai importar 8 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, do laboratório Sinovac. E a previsão é que o material seja suficiente para produzir 10 milhões de doses da Coronavac para a primeira dose das crianças de 3 e 4 anos. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o órgão não vai mais esperar a inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunizações para iniciar a produção dos imunizantes para essa faixa etária. A aplicação foi aprovada por unanimidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa do governo paulista é que as novas vacinas comecem a ficar prontas já no mês de agosto. A Secretaria Estadual da Saúde informou que, caso o Ministério da Saúde não faça a compra dos imunizantes que serão produzidos, São Paulo irá vacinar as crianças do estado com essas doses e que as 10 milhões que serão produzidas são suficientes para vacinar todas as crianças brasileiras dessa faixa etária com a primeira dose. Olha, e ainda falando de vacinação contra a Covid, o Brasil já tem mais de 463 milhões e 12 mil doses aplicadas. Vamos entender melhor esse avanço olhando o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e também das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,27% da população. Já a segunda dose em 79,65% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço em 53,13% das pessoas. Até agora, 40,53% das crianças com mais de 5 anos já estão totalmente imunizadas contra a Covid. E olha só, para obter um diagnóstico positivo ou negativo para a Covid, as pessoas recorrem ou ao teste rápido ou aquele teste RT-PCR, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. Na verdade, até agora, né, Dani? Isso porque uma equipe de pesquisadores brasileiros mostrou que um software de inteligência artificial é capaz de identificar com precisão uma infecção pelo coronavírus por meio da análise de um simples hemograma. No estudo realizado pelo Grupo Fleury, em parceria com a CUNUMI, foram analisados hemogramas e testes RT-PCR de mais de 900 mil pessoas, além de 809.254 hemogramas e mais de 1 milhão de resultados coletados durante a primeira e segunda onda da doença no Brasil. Os pesquisadores, ao perceberem que o RT-PCR é um exame demorado e caro, além da falta de testes em muitos momentos da pandemia, surgiu a ideia de tentar utilizar a tecnologia para fazer inferências a partir de um exame rápido, barato e amplamente disponível, como o hemograma. E assim, foi possível descobrir uma combinação de marcadores presentes no hemograma com capacidade de prever se a pessoa tem Covid ou não, com uma confiança muito grande, pois essa ferramenta consegue analisar milhares de combinações.
Aliás, diante da circulação de outras doenças com sintomas parecidos, os pesquisadores também submeteram os softwares a hemogramas de pessoas infectadas com outros vírus que causam síndromes gripais. E a identificação da Covid-19 continuou altamente assertiva. Tanto que a previsão foi de 92% para casos positivos e 82% para negativos. Mas, segundo a empresa, a ideia não é que o exame RT-PCR seja substituído, mas que essa tecnologia se torne um auxílio para o diagnóstico. Por exemplo, na época em que o resultado do exame demorava dias para ficar pronto, essa ferramenta poderia ser utilizada para triar com mais precisão pacientes possivelmente infectados e recomendar isolamento até que o resultado do PCR ficasse pronto. Já para um futuro próximo, esse tipo de tecnologia pode ser utilizada na prática clínica, tanto para a Covid-19 como para outras doenças, e identificar qual é o agente causador. O estudo foi publicado recentemente na revista científica Communications Medicine, do renomado grupo Nature. O Brasil está próximo de alcançar os 677 mil óbitos por complicações da Covid desde o início da pandemia. Vamos conferir juntos os números atualizados. Confirmadas mais 346 mortes por Covid-19 em 24 horas no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 676.217. Foram registrados 56.480 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 33.454.294 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 248 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com variação de 4% em relação a 2 semanas. Já a média de casos, na última semana, foi de 53.931 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de estabilidade, com variação de 7% em relação a 2 semanas. Olha, e ainda falando de saúde, o Instituto Butantan está avaliando a possibilidade de produzir uma vacina contra a varíola do macaco. Sem dúvida é uma boa notícia, né, Dani? Com certeza, Kleber, inclusive porque essa doença tem preocupado o mundo todo. Até o momento, mais de 14 mil pessoas foram contaminadas pela varíola do macaco no mundo, 449 só aqui no Brasil. Um comitê foi criado pelo órgão do Estado de São Paulo para monitorar novos casos com 9 especialistas do Instituto. Com o passar dos dias e a chegada de novas informações, eles estudarão métodos para produzir uma vacina contra a doença. Aliás, o Instituto Butantan foi o responsável por desenvolver uma vacina para a varíola humana nos anos 70, que apresentou até 85% de eficácia contra a versão que circula atualmente, causada pelo vírus Monkeypox. Até o momento, 3 mortes foram confirmadas no mundo. Um projeto de lei para a inclusão da vacina contra a varíola do macaco no calendário nacional de imunização do SUS foi apresentado na Câmara no início do mês. A proposta foi encaminhada e será votada em caráter conclusivo, sem necessidade inicial de deliberação no plenário. Ainda não existe uma decisão sobre a recomendação ou não da vacinação contra a doença, mas alguns países, como Estados Unidos, Reino Unido e França, já começaram a imunizar pessoas consideradas de maior risco, como os profissionais da saúde. E veja a seguir, entidades internacionais denunciam mortes suspeitas de trabalhadores nas obras para a Copa do Catar. E você vai ver também viagem à Lua. NASA anuncia missão não tripulada para agosto. Nós voltamos daqui a pouquinho. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E vamos então à previsão do tempo para hoje.
Eu começo com um alerta. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 20% em diversos estados. Lembrando que o nível ideal para a nossa saúde é acima dos 60%. Por conta do tempo seco, é preciso tomar alguns cuidados, como evitar a exposição ao sol e se hidratar bastante. Vamos conferir as mínimas e máximas para hoje em algumas cidades do país. Aqui em São Paulo, a previsão é de dia mais quente e muito seco. A máxima prevista para a capital paulista é de 26 graus. No Rio de Janeiro, o tempo também deve ficar bem abafado. A máxima por lá pode chegar aos 28 graus. E em Goiânia, o sol vai predominar durante todo o dia e a máxima prevista para a região é de 31 graus. E olha só, entidades de várias partes do mundo denunciam a exploração de trabalho e a falta de segurança nas obras para a Copa do Mundo do Catar, que acontece em novembro. Até agora, 6.500 homens perderam a vida nas obras para a competição. E olha só, faltam 4 meses para a abertura da Copa do Mundo da FIFA, que nesta edição será sediada pelo Catar. O jogo de abertura será no dia 21 de novembro, entre Senegal e Países Baixos. Mas o futebol está em segundo plano no noticiário. Denúncias de exploração do trabalho e mortes suspeitas nas obras têm ganhado destaque em todo o mundo. Entidades de vários países estão reclamando das condições desumanas dos operários. Segundo o levantamento do jornal britânico The Guardian, pelo menos 6.500 homens perderam a vida entre 2011 e 2020 em construções idealizadas para a Copa. Todos estes trabalhadores são imigrantes, em sua maioria de países da Ásia, como Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. E as autoridades locais estariam sendo coniventes com a situação. Em grande parte das vezes, não foi feita uma autópsia nos corpos dos imigrantes mortos, algo considerado necessário por ONGs internacionais. O governo do Catar, rotineiramente, emite atestados de óbitos de trabalhadores com nenhuma indicação sobre a causa da morte, ou então com informações vagas, como causa natural ou falha cardíaca. O presidente Jair Bolsonaro decidiu participar do encontro do Mercosul hoje por meio de videoconferência de Brasília. Bolsonaro deve gravar um vídeo para ser exibido no momento em que os demais integrantes estiverem fazendo intervenções. O evento vai tratar sobre o que vai acontecer após a atual presidência do bloco, que é do Paraguai, fazer um balanço das atividades. O presidente alegou questões de agenda no Brasil para justificar a sua ausência presencial no encontro. O Brasil é representado pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que já está na capital paraguaia cumprindo diversas agendas. E a gente fala agora do conflito no leste europeu. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que os objetivos da Rússia na Ucrânia não se limitam à região de Donbás. Ele descartou, inclusive, um acordo de paz. Vamos ver na reportagem. De acordo com o chanceler, os contatos anteriores apenas revelaram a falta de vontade do lado ucraniano de discutir seriamente. A geografia é diferente agora. Não se trata apenas de Donetsk e Lugansk, mas também da região de Kherson, da região de Zaporísia e vários outros territórios. Este processo continua de forma consistente e persistente. O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, respondeu que a confissão de Lavrov sobre conquistar mais terras mostra que a Rússia rejeita a diplomacia e se concentra na guerra e no terror. As declarações russas ocorrem após Moscou obter ganhos no leste da Ucrânia nas últimas semanas, abrindo caminho para tentar avançar em direção às cidades mais a oeste. Em Kharkiv, as autoridades locais informaram que 3 pessoas foram mortas em um bombardeio nesta quarta-feira. Embora a maioria dos combates nos últimos meses tenha ocorrido no Donbas, a Ucrânia vem recuperando lentamente território no sul. Algumas vitórias que analistas atribuem à artilharia de longo alcance, enviada pelas potências ocidentais. E a quarta-feira foi marcada por protestos na Argentina. Entidades sociais e trabalhistas reivindicam a criação de um salário básico universal para a população de baixa renda enfrentar a inflação que assola o país. Um salário básico universal. Essa foi a principal demanda de organizações sociais e sindicais na Argentina em um protesto nesta quarta-feira, denunciando os baixos rendimentos e a inflação descontrolada. Estamos diciendo algo muy claro.
Estamos dizendo algo muito claro. Estamos batendo de frente com um abacaxi e precisamos de um para-choques. E esse para-choques é o salário básico universal. Salário básico universal já. O pedido consiste em um valor mensal equivalente a 2 cestas básicas por adulto, que complete a baixa renda de mais de 7 milhões de pessoas. A reivindicação vem de organizações sociais que fazem parte ou são próximas da coalizão de governo Frente de Todos, mas que têm posições muito críticas sobre o rumo econômico do governo do presidente Alberto Fernandes. Não venha dizer que temos que acalmar os mercados, venha nos acalmar, porque vamos ficar 5 mil, 200 mil, não sei quantos, mas tem alguns aqui que estão dispostos a deixar o sangue na rua para que não haja mais essa fome na Argentina. A inflação argentina, uma das mais altas do mundo, acumulou 36,2% no primeiro semestre de 2022. Isso fez com que até mesmo os trabalhadores assalariados caíssem na pobreza, porque seus salários estão defasados frente ao aumento dos preços. Mais de 4 milhões de pessoas recebem diferentes subsídios do Estado. A pobreza é uma realidade para 37% da população e o desemprego para 7%. Mas para o índice são considerados empregados cerca de 500 mil trabalhadores informais da chamada economia popular. Após a renúncia do ex-ministro da Economia, Martín Guzmán, no início de julho, a espiral inflacionária piorou. A moeda argentina está afundando no mercado negro, apesar de a nova ministra Silvina Batakis ter ratificado o rumo econômico e prometido cumprir as metas estabelecidas com o Fundo Monetário Internacional. A Argentina se comprometeu com o FMI a reduzir o déficit fiscal de 3% em 2021 para 2,5% este ano e para 0,9% em 2024. E olha só, vamos com notícias do espaço agora, não é mesmo, Daniela? Vamos! Pois é, a NASA anunciou a primeira missão não tripulada do programa americano de retorno à Lua. A viagem espacial está prevista para acontecer a partir do dia 29 de agosto e vai explorar a face oculta da Lua. Vamos conferir na reportagem. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, revelou nesta quarta-feira uma janela para o lançamento da Artemis 1. A nave fará o primeiro de uma série de voos com os quais os Estados Unidos pretendem voltar à Lua com uma tripulação humana. A ideia é estabelecer no satélite natural uma presença sustentada e utilizar as experiências obtidas para planejar uma viagem a Marte em algum momento da década de 2030. As possíveis datas de lançamento para o gigantesco sistema de lançamento espacial e a cápsula acoplada a Orion consistem nos dias 29 de agosto, 2 de setembro e 5 de setembro. Os últimos testes realizados em junho alcançaram 90% das metas, e a NASA disse que os engenheiros solucionaram falhas que causavam perda de hidrogênio no sistema de lançamento. O Artemis 1 viajará ao redor da face oculta da Lua em uma missão que irá durar entre 4 e 6 semanas, mais do que qualquer espaçonave tripulada já fez sem acoplar. Depois voltará à Terra mais rapidamente e será submetida a mais calor do que todas as naves anteriores. Olha que legal, hein, Dani? Face oculta da Lua. Parece até coisa de filme de ficção científica. Pois é, o homem está cada vez mais próximo da Lua, a Lua mais próxima da gente. Verdade. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que às 10 horas eu volto com mais notícias para você. E eu volto às 11. Te espero. Até mais. Até.